Então, bom dia a todos, Hare Krishna, obrigado pela presença de todos vocês, graças por vir. Então vamos continuar o Srimad Bhagavatam. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari 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 Gopi Jana Vallabha Girivaradari 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 Shuddhanandana Rajajanandana Yashodanandana Rajajanarandana Yashodanandana Vrajajanarandana Yashodanandana Rajajanarandana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Então, dando continuidade ao nosso estudo do Srimad Bhagavatam, canto 9, capítulo 18, o rei Yayati recupera sua juventude. Hoje vamos ler a partir dos versos 6 e 7. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Então são dois versos. Shri Shuka Uvacha Ekada Dhanavendrasya Sharmisthana Makanyaka Sakhi Sahasra Samyukta Guruputriya Cha Brahmini Devayanya Purojane Puspita Druma Samkule Vyacharat Kala Gitali Nalini Puline Bala. Então eu vou ler diretamente a tradução, né? As traduções dos versos, significado que foram dados por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. Shukadeva Goswami disse, certo dia, a filha de Vrishaparva, Shamista, que era inocente, mas irada por natureza, caminhava com Devayani, a filha de Shukracharya, e com milhares de amigas
no jardim do palácio. O jardim estava repleto de lótus, arbustos floríferos e árvores frutíferas, e era habitado por pássaros e abelhas que cantavam docemente. Então, para contextualizar vocês, né, Parikshit Maharaj fez uma pergunta para Shukadeva Goswami, porque quando ele ouviu que Yayati, o rei Yayati, que é um kshatriya, se casou com uma brahmani, então ele achou isso muito estranho, porque na cultura védica isso não era aceito, né? Um kshatriya se casar com uma brahmani. Né? Então Parikshit observou isso, então ele perguntou: o que aconteceu? Qual foi o incidente pelo qual esses dois se casaram? Então agora ele vai começar, Shukadeva Goswami, Shukadeva Goswami vai agora responder a Parikshit Maharaj. E como já foi falado anteriormente, o rei Yayati teve duas esposas, Samistra e o nome dela? Devayani. Teve duas esposas. E aqui fala que elas duas eram amigas, elas estavam juntas. Só que Samistra tinha uma característica, que pelo menos fala de duas, né? Era muito inocente, pero, no entanto, era um pouquinho, assim, explosiva, impulsiva, coisas que nunca acontecem nesse mundo, né, Prabhu? Então, elas estavam juntas, caminhando, juntas de milhares de amigas. E aqui descreve o jardim que elas estavam, com lótus, arbustos e tudo assim, muito bonito, um lugar muito agradável, né? Então vamos continuar a história. Ao chegarem à margem de um reservatório de água, as jovens garotas de olhos de lótus quiseram desfrutar de um banho. Assim deixaram suas roupas na margem e começaram a divertir-se, atirando água uma na outra. Então dá para imaginar aqui a cena, não é? Todas brincando na água e tudo mais. Enquanto se divertiam na água, as garotas subitamente viram o Sr. Shiva passando ali perto, montado nas costas de seu touro, juntamente com sua esposa Parvati. Envergonhadas, porque estavam nuas, as moças rapidamente saíram da água e cobriram-se com suas roupas. Verso 10. Sem perceber o que fazia Sharmistha vestiu as roupas de Devayani e com isso deixou Devayani irritada, que então falou o seguinte, imagine: vede só as atividades dessa criada Sharmistha, desrespeitando toda a etiqueta. Ela vestiu minhas roupas, assim como um cão rouba a manteiga clarificada que deveria ser usada no sacrifício. Muito gentil, muito delicada. Simplesmente, imagine como é que são as coisas, né, nesse mundo material. Por conta de uma roupa que a outra vestiu sem nem perceber que era. Então já criou uma... Será que tinha falso ego? Não tinha nada. Não tinha nem um pouquinho de o ego assim, né? É tudo por conta disso, o ego. Se acha muito importante. Né? Então aqui é a Samista. Então é assim, a Devayani, né? A Devayani que é filha de Shukracharya. Né? Shukracharya, vocês sabem, é o mestre dos Asuras. Né? Ele é um sacerdote muito conhecido, muito famoso. E muitas histórias envolvem Shukracharya.
Então, Devayani deveria ser assim, muito orgulhosa, né, da posição dela. Então vamos ver o que vai acontecer. Estamos incluídos entre os brahmanas qualificados, que são aceitos como o rosto da Suprema Personalidade de Deus. Através de sua austeridade, os brahmanas criaram todo o universo, e eles sempre mantêm a verdade absoluta no âmago de seus corações. Eles ensinam qual é o caminho da boa fortuna, o caminho da civilização védica, e como são os únicos objetos adoráveis dentro deste mundo, até mesmo os grandes semideuses, os diretores dos vários planetas, inclusive a Suprema Personalidade de Deus, a Superalma, o Purificador Supremo, o esposo da deusa da fortuna, oferecem-lhes orações e adoram-nos. Inclusive, merecemos ser tratados com muito mais respeito, porque somos da dinastia de Brigo. Entretanto, embora o pai dessa mulher, estando entre os demônios, seja nosso discípulo, ela vestiu minhas roupas, exatamente como um Shudra que se apodera do conhecimento védico. Então aí está o top, né, da arrogância, né? Só que ela não sabia com quem estava lidando, né? Ou então esqueceu. Então Shukadeva Goswami disse, vocês lembram que Shamisa tinha uma natureza, né? Nem precisava ter uma natureza bem impossível, né? Com tudo isso aqui, né? Acho que até a Krishnakari ia ficar muito irada com a Krishnakari. Krishnakari eu tenho essa natureza. Não tem como. Não. Ela é muito humilde, ela é muito tranquila. Mas uma dessa aí ela não ia suportar, não. Suportava tudo, né? Eu acho que não. Então, Shukadeva Goswami disse, ao ser repreendida com essas palavras cruéis, Sharmista ficou muito irada. Arfando como uma serpente e mordendo seu lábio inferior com os dentes, ela dirigiu à filha de Shukracharya as seguintes palavras. Pronto, agora... Sua mendicante, que os brahmanas têm, cada um escolhe as melhores palavras assim, para, né, glorificar uma a outra, né? É muito lindo de ver. Sua mendicante, já que não te enxergas, ficas falando desnecessariamente. Será que todos vós não ficais esperando em nossa casa e como corvos precisais de nós para subsistir? Significado: os corvos não têm vida independente. Eles dependem plenamente dos restos de alimentos que os chefes de família jogam nas latas de lixo. Portanto, porque um brahmana depende de seus discípulos, quando foi fortemente repreendida por Devayani, Sharmistha lançou contra Devayani a acusação de que esta pertencia a uma família mendicantes, corvinos. Faz parte da natureza das mulheres discutir, até mesmo diante do menor provocação. Acho que não só as mulheres, né? Mas, como vemos através desse incidente, esta tem sido a natureza delas há muito e muito tempo. Não sei, vocês que estão em corpos femininos que podem dizer se isso acontece. Não acontece. Então, vamos prosseguir. Apesar do significado de Prabhupada, vamos prosseguir. Usando essas palavras ásperas, Sharmistha rainou com Devayani, a filha de Shukracharya. Irada, ela tirou as roupas de Devayani e atirou-a num poço. Não são as roupas, não. Ela empurrou Devayani para dentro de um poço, tá?
Não foi só as roupas, não? Não. Após atirar Devayani no poço, Sharmishta foi para casa. Neste ínterim, o rei Yayati, tendo saído para caçar, foi beber água no poço, onde acabou vendo Devayani. Olha a situação. E as milhares de amigos que estavam nem ajudou a pobrezinha a sair do poço. Não, parece que não, parece que todas elas aplaudiram. Eu não sei se queriam participar da história. Cada um foi para um lado, né? Se eu não vou me meter nessa, não vai sobrar para mim, né? É assim que acontece, né? Bom, então vocês estão entendendo, né? Sharmishta achou pouco, tirou a roupa e jogou a Devayani dentro do poço lá, junto com as roupas dela. Continuando. Vendo Devayani nua no poço, porque ela estava nua, o rei Yayati imediatamente deu-lhe seu manto. Sendo muito bondoso com ela, ele segurou-lhe as mãos e ergueu-a para fora. Então já era, né? Então aqui é a história. Era um kshatriya e encontrou aquela moça lá e foi ser muito gentil, né? E então pegou nas mãos dela, então na cultura védica já era. Com palavras saturadas de amor e afeição, Devayani disse ao rei Yayati: ó grande herói, ó rei, conquistador das cidades dos teus inimigos, aceitando minha mão, aceitaste-me como tua esposa. Não deixes que nenhuma outra pessoa me toque, pois nossa relação como esposo e esposa é arranjo da providência e não de algum ser humano. Então vamos para o significado do Prabhupada. Enquanto retirava Devayani do poço, o rei Yayati, na certa, deve ter apreciado sua beleza juvenil. E, portanto, talvez lhe tenha perguntado a que casta ela pertencia. Assim Devayani teria imediatamente respondido: já nos casamos, porque aceitaste minha mão. Unir as mãos da noiva e do noivo é um sistema que existe perpetuamente em todas as sociedades. Por conseguinte, logo que Yayati aceitou a mão de Devayani, eles poderiam ser considerados casados. Como estava enamorado do herói Yayati, Devayani pediu-lhe que não mudasse de ideia, nem deixasse que outro viesse casar-se com ela. Então vamos ler mais um verso. Por ter caído no poço, Devayani continuando, te encontrei. Na verdade, isto foi arranjo da providência. Depois que amaldiçoei Vacha ou Kacha, o filho do erudito sábio Brihaspati, ele me amaldiçoou, dizendo que eu não teria um Brahmana como esposo. Portanto, ó pessoa de braços poderosos, não há possibilidade que eu me torne esposa de um Brahmana. Então, ela tinha sido amaldiçoada antes, né? Então, vamos ver aqui o significado do Prabhupada. Kacha, o filho do erudito sacerdote celestial Brihaspati, fora discípulo de Shukracharya, com quem aprendeu a arte de reviver um homem que morrera prematuramente. Esta arte, chamada de Mrita Sanjivani, era especialmente usada durante a guerra. Quando havia guerra, os soldados na certa morriam prematuramente. Porém, se o corpo do soldado estivesse intacto, ele poderia ser ressuscitado através dessa arte de Mrita Sanjivani, a qual era conhecida por Shukracharya e muitos outros. Kacha, o filho de Brihaspati, tornou-se discípulo de Shukracharya e aprendeu-a. Devayani desejou ter Kacha como seu esposo, mas Kacha, por respeito a Shukracharya,
via a filha do Guru como alguém respeitável, que lhe era superior e, portanto, recusou casar-se com ela. Irada, Devayani amaldiçoou Katya, dizendo que, embora ele tivesse aprendido com o seu pai a arte de Mrita Samjivani, ela não surtiria efeito. Ao receber essa maldição, Katya revidou, amaldiçoando Devayani a jamais ter um esposo brahmana. Como gostou de Jayati, que era um kshatriya, Devayani pediu-lhe que a aceitasse como sua legítima esposa. Embora isso fosse Pratiloma Vivaha, o casamento de uma filha de família superior com o filho de uma família inferior, ela explicou que este arranjo fora feito pela providência. Omagyanati Miranda Syaganam Jana Shalakaya Chakshu Militam Jena Tasmai Shri Gurave Sri Chaitanya Manovistam Saptam Jena Putale Swayam Rupa Gadamahyam Dadati Swapadam Tikam Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Putale Srimati Ritaya Nanda Goswami Kinamine Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Putale Srimati Bhakti Vedanta Swami Kinamine Panchachalpataru Yascha Kripasindu Yaeva Cha Patikanam Pavanibhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha. Bom, é muito interessante, né? O Bhagavata descreve essas histórias, mas elas são muito assim, ilustrativas, né? No sentido de que nós podemos aprender muito sobre comportamento ideal, sobre comportamento humano, sobre todas essas características, porque afinal de contas também todos nós estamos dentro de um corpo material e sujeitos, né, à influência, né, do ego falso, né, das coberturas materiais. Tudo que a gente está vendo aqui faz parte da realidade humana, faz parte da nossa vida. E todos nós estamos susceptíveis a essas coisas. Então, recentemente, né, houve aqui alguns incidentes e tudo mais. Então, e aqui nós estamos vendo muito bem ilustrada essa situação, né, de como o ego ele influencia, né, todo o nosso comportamento, definitivamente. Na verdade, o ego falso, que é justamente essa identidade do material, ela é o fator determinante, ela é a cobertura mais importante, que mais influencia a alma. Porque ela atua no plano sutil. Então, o corpo, é muito fácil a gente identificar o corpo, né? E também as tendências do corpo, sede, fome, essas coisas. Mas os aspectos sutis, psicológicos, são muito difíceis de a gente perceber, porque é muito sutil. Então, aqui a gente vê claramente que os egos foram feridos, né? Foram atacados. Os egos, tanto de Sharmistra, Sharmistra. Então ela se sentiu muito ofendida com as palavras, né, da Devayani. Então, o que acontece? Né? Essas palavras, né, essas palavras podem ser classificadas, né, de acordo com os modos da natureza, né? Essas palavras, o tom, a altura da voz, né, o conteúdo das palavras estão basicamente, né, classificadas em paixão e ignorância. Então, é assim que funciona. E aí isso entra pelos ouvidos, né, e devido assim a nossa formação,
né? Então, psicológica, a gente então faz uma leitura, né, do que significa essas palavras. Entende? Então, nós traduzimos essas palavras de acordo com a nossa condição. Se fosse, por exemplo, a Krishnakari e a Devayani falando em sânscrito, ela não ia entender nada. O que passa? Né? Porém, né, se fosse a Janaki, né, ia ser diferente. A Janaki não ia falar. Eu só ia ver a briga que uma chegou você e já entendi tudo, mas não entendia a palavra. Mas o que acontece? As palavras entram e a gente interpreta. Então vejam como as coisas são. Né? Porque nós podemos interpretar, claro que a situação aqui é muito óbvia, né? Muito clara. As palavras da Devayani são muito... e a situação é muito clara. Mas em muitas outras situações, né, pode ser que o que a pessoa esteja dizendo, e às vezes nem a pessoa diz nada, simplesmente a pessoa faz alguma coisa, né, e nós interpretamos de uma maneira completamente diferente. Podia ser aqui no caso, podia ser, aqui vocês veem que a Devayani, ela olhou, porque a chamista não tinha dito nada. Ela simplesmente viu a chamista vestindo suas roupas. Como ela interpretou isso? De que forma ela interpretou? Muita arrogância da outra. Porque foi a interpretação dela que causou, né, essa atitude. Né? Não, aquela pessoa, quem é essa samista que chega e vai vestir a minha roupa? Ela não pensou, poxa, a samista se enganou. Ela podia pensar assim, né? Se ela pensasse assim, será que ela ia ficar tão irada? Não, né? Coitada, ela viu no desespero, na correria de não ficar nua na frente do Senhor Shiva, ela pegou a minha roupa, né? Vou falar com ela para pegar a minha roupa. Não, ela interpretou de uma maneira completamente diferente. E a interpretação que ela deu foi o que causou a ira dela. Entende? Então, muitas vezes, não é nem o fato em si, é como você interpreta o fato. Porque você não toma ou não quer tomar conhecimento da realidade dos fatos. Simplesmente porque você não pergunta. Então, de repente, guardam uma praçada para o Vishala, porque o Vishala está na rua, né? E guardam na geladeira. Mas não colocam nada, não colocam o nome Vishala. Aí chega o Vrajanata, está com fome, e vê aquela praçada, aquela samoça, aquele pedaço de pizza e tudo mais. E aí junta, não é? Assim, aquela praçada especial. E a fome dele, ele pega e come. Né? Porque está com muita fome, estava trabalhando no açude e tudo mais. O Vishala, né, ouve da Jana que, olha, guardaram uma pizza para você na geladeira. Aí o Vishala chega e quando vê na geladeira, não tem a pizza. Aí ele já estava apegado à ideia de comer uma pizza quentinha. Não é, Vishala? Aí ele começa a interpretar, quem foi o ladrão que roubou minha pizza? Né? Quem foi esse Shudra? Aí ele começa a interpretar, entende? Em vez de ele simplesmente parar, poxa, devia ter alguém com fome, né? Alguém que estava com muita fome, um pensamento muito generoso, né? Alguém estava com hambre, né? E aí coloca Haribol, devotos, aí coloca no grupo, né? Quem foi que comeu a minha pizza que estava aqui na geladeira? A parada, eita, era do Vishala. É o Vrajanata. Eu vi a mensagem, né? Pela honestamente, ô Vishala, me perdoe. Eu vou fazer uma pizza para você amanhã, porque eu peguei a sua pizza hoje. Aí não tem briga. É outro festival de pizza. Né? Mas
né, se o Vichala coloca assim no grupo, né? Quem foi o ladrão que roubou minha pizza, esse Shudra? Você vai ver, quando eu souber quem foi, né? Vou expulsar da fazenda, vai ficar, né? Aí o Vrajanata, quem é o Vichala para querer me expulsar da fazenda? Quem ele pensa que é? Né? Nem o Maharaj vai fazer isso, ele vai fazer isso. Né? Aí vai lá, bate na porta. Vichala, que é isso, Vichala? Quem você pensa que é? Entende como as coisas acontecem? Então, o devoto precisa ter muita calma, né, para não se deixar levar pelo seu ego falso. Principalmente quem já sabe que tem um ego falso grande. Né? Porque tem pessoas que são mais simples, mais humildes, que não se perturbam com qualquer coisa, né? Mas tem uns, né, que assim, você não pode dizer nada que já explode completamente. Né? Então, isso são as armadilhas de Maya. Entre outras, muitas outras coisas, isso é uma forma de nos manter presos à existência material. Aqui é apenas um pequeno exemplo, uma coisa boba. Né? Mas, corriqueiramente, isso acontece na nossa vida. Mesmo nas relações, né, Diante? Com o Vichala, o mensalão, né, Vichala. Então, com o Vichala, você pode interpretar muitas coisas. Né? Vichala saiu, está demorando na rua. O que Vichala está fazendo na rua? Não chegou ainda. Né? Aí a mente, será que ele está com outra? Aí a mente começa, né, a especular. Não sei se você pensa assim, mas são muitas coisas. Então o Vichala chega em casa, cadê a praçada? Você ficou o dia inteiro aqui, eu chego cansado, não tem uma praçadinha para mim comer. Poxa vida, né? É assim, Vichala? É verdade? Mas ontem tinha passado. Mas se ela se perguntar, né, será que poderia ser que ela estivesse doente, tivesse tido alguma coisa, né? Mas antes a gente já interpreta da maneira como a gente quer e fica chateado não pelos fatos, mas pela forma como eu pensei a situação. É como eu penso. Entendem? Eu queria que vocês entendessem isso, porque muitas vezes não é pela situação real, é como eu interpreto. Então eu fico chateado, fico irado, fico triste, fico deprimido, qualquer outra coisa, mais pelo que eu penso do que mesmo pela situação especificamente. Né? E quando a gente tem um ego falso, né? Quando a gente é muito orgulhoso, quando nós somos muito arrogantes, então a interpretação que a gente dá às situações, né, vai ter um viés assim, mais agressivo, intolerante. Entendem como funciona? Então, o devoto, quem busca a autorrealização, tem que ter muito cuidado com essas armadilhas. Antes de tudo, a gente quer paz. O devoto deve desejar sempre paz. Entende? Eu quero paz com todo mundo, eu quero servir os Vaishnavas. Então, deixe-me perguntar primeiro o que aconteceu. O que é que está acontecendo? Porque pode ser que esse devoto tenha tido alguma dificuldade. Eu estou tentando lembrar aqui de uma história onde o devoto agiu dessa forma, assim, compassiva. Mas essa é a ideia. Em vez de se armar, né, e brigar, e perguntar, mas por que você falou isso? Por que você fez isso? Mas qual foi o motivo? Qual foi a necessidade? Não, eu fiz isso porque eu não gosto de você. Aí está claro, né? Aí é diferente. Não, problema, eu fiz isso porque eu estava no açude, estava trabalhando e fiquei até mais tarde. Quando cheguei não tinha nenhuma praçada. Eu abri a geladeira, vi isso aqui, não tinha nada, dizendo nada. Aí eu comi. Pronto.
Ah, Prabhu, tudo bem, está certo. Tá bom. Né? Então, precisa ter muito cuidado. Então, e o ego falso, ele atua não só nessas situações, mas em tudo na vida. Eu estava lendo ontem Srimad Bhagavatam, no terceiro canto, e Kapila Deva instruindo Devahuti, né? Vai ter agora o retirão do Bhagavatam, né? Lá em Govardhana e tal. E é assim, ele explica que como o serviço devocional puro, né? Mas o serviço devocional também, o puro é o melhor, né? Porque ele purifica mais. Mas o serviço devocional, ele vai enfraquecendo, né? toda essa cobertura material. Sabe o que é enfraquecer? Né? Se vai desgastando. Né? Então vai desgastando o ego falso, vai diminuindo o ego falso, vai diminuindo, né, os samskaras, as impressões. O serviço devocional faz o serviço devocional. Atuar com devoção, atuar com amor, isso é serviço devocional. Não é simplesmente pegar uma vassoura e ficar varrendo qualquer coisa. Isso é serviço, porém pode ser serviço sem devoção. Porque nós estamos tentando combater os conceitos falsos, combater principalmente nossa arrogância. Estávamos ontem lendo Chaitanya Charitamrita, né? E o que é que a gente aprendeu ontem? Né? Que somos uma energia de Krishna. Somos propriedades de Krishna e existimos para dar prazer a Krishna. Né? Mas o contato com o mundo material faz com que nós nos sintamos importantes, somos o centro de tudo existe para o meu prazer. Então essa é a principal contaminação da alma. A alma, ela não quer, né, atuar de acordo com a sua natureza original. Quando ela não quer, ela está tão iludida, tão perdida, que simplesmente atua agora se considerando o centro de tudo. Então o serviço devocional é simplesmente resgatar a nossa natureza original de servir a Deus. Nós somos servos de Krishna. Então, o serviço devocional, na verdade, ele deve ser realizado com essa consciência, né, de que eu sou propriedade de Krishna, que eu existo para o prazer de Krishna. E por isso eu estou fazendo isso. Quando o Prabhupada explica sobre a prática do sadhana, quando a gente está fazendo o nosso sadhana, o Prabhupada explica, eu já expliquei para vocês, que a gente ocupa o corpo grosseiro, as pernas, os braços, a gente ocupa também a mente, né? Pensando em Krishna, né? E também ocupa a inteligência e também ocupa o ego falso. Como é que a gente ocupa o ego falso? Exatamente assim, Krishna, eu sou o seu. Porque o ego é a identidade. E qual é a nossa identidade? Eu sou Maria, eu sou Krishnacharya, eu sou isso, eu sou aquilo. Sou mulher. Essas coisas. Essa é a identidade. Então, essa identidade é uma cobertura. E como uma cobertura, termina forçando a alma, né, por meio dessa ilusão, a agir conforme essa identidade. Entende? A gente age nesse mundo conforme a identidade que temos. Por isso que nós temos que combater essa identidade falsa, ilusória. E como é que a gente combate isso? Falando para nós mesmos quem nós somos originalmente. Krishna, estou aqui varrendo a sala do templo, porque isso aqui pertence ao Senhor. Eu espero que um dia eu possa estar na casa de Mãe Yashoda, ser convidado por ela para limpar a sala, lavar as suas panelas e fazer tudo, porque eu sou seu servo eterno. É assim.
A gente tem que dizer para nós mesmos, não sou essa pessoa. Eu sou uma alma espiritual. Isso é combater o ego falso. Então, o serviço devocional precisa ser realizado com consciência, para que ele possa atuar principalmente no ego, corroendo esse ego falso, diminuindo esse ego falso, diminuindo essa cobertura. Quanto mais, né, a gente se identifica com o corpo, mais essa cobertura fica densa. E a gente fica preso, entende? E não consegue sair dessa caixinha. E quanto mais esse ego vai sendo corroído, ele vai ficando cada vez mais transparente. E aí eu consigo, então, à medida que ele vai ficando transparente, eu posso me ver como alma espiritual. Mas assim, esse ego, entende? Escuro, denso, é muita identificação material, muito conceito corpóreo. Então, quanto mais a alma fica completamente condicionada. Então, por isso que o serviço devocional, não só pelo fato de que eu estou combatendo o ego falso, mas também porque Krishna, como a suprema personalidade de Deus, ele purifica também o coração do devoto veraz, do devoto sincero, como Sutta Goswami explica. Então, Krishna atua de dentro, também limpando, né? Como ele faz isso se mostrando, se revelando o conhecimento. É assim que Krishna faz. Ele dá mais conhecimento para a gente. E Krishna se mostra. E Krishna é tão atrativo, tão belo, que a gente se apega a Krishna. E vai abandonando as outras coisas. E também a nossa parte, o nosso serviço, né? de combater a ignorância, aplicando o conhecimento, aplicando aquilo que a gente aprende nas escrituras do mestre espiritual. Entendem? Então, o devoto precisa fazer a sua parte no processo. Quando estiver limpando o açude, em vez de ficar com raiva do Maharaj, tem que ficar pensando, né? Não sou esse corpo, sou uma alma espiritual. Esse lago aqui é o Radhakunda. Porque um dia pode ser que eu esteja no verdadeiro Radhakunda, limpando. Não quero limpar esse lago, dá muito trabalho. Vai dizer isso para ela? Não. Mas aqui diz, como se não fosse real. Nada e Govinda estão aqui. Tudo isso aqui é o jardim deles. E eles passeiam por aqui. Tem seus passatempos. Isso aqui é um Dhamma sagrado. Então o devoto tem essa consciência de cuidar de tudo. Vejam, é a nossa consciência que vai nos levar para o mundo espiritual ou nos manter nesse mundo material. É a nossa consciência. Então, se eu estou sempre vendo, se a minha consciência vê dessa forma, aqui é Krishna, aqui é Radharani. Radharani e Vrajadama é um parque de diversão de Krishna, né? Como a gente viu ontem, Prabhupada falando. Um parque de... Não, o Chico Shastra, que é outro livro. Então, Bhaktisiddhanta Sarasvati fala, né, que Vrindavan é um parque de diversão de Krishna. Vrajadama também é um parque de diversão de Radha e Krishna. Então a gente tem que ter essa consciência. Estou fazendo as coisas, estou cozinhando, né? Qual é a consciência que a gente vai cozinhar? Poxa vida, vou fazer qualquer coisa aqui para terminar logo e tal. Não é essa consciência. Consciência que eu quero agradar. Quero fazer o melhor para agradar os devotos. Então, gente, isso é cultivar a consciência. Né? Porque a gente pode fazer as coisas de má vontade, com uma consciência baixa. Não pode? E faz. Né? Então, não é essa consciência que a gente precisa cultivar, é consciência de Krishna, consciência espiritual. Né? Então, na hora que estamos fazendo as coisas, é o melhor momento de identificar, poxa, eu não estou com uma
como é que fala? Boa consciência. Né? Preciso mudar a minha consciência. Né? E aí a gente vai trabalhando a consciência, mudando, purificando, né? Desgastando a ignorância, destruindo a ignorância. Porque a alma é diferente. A alma quer servir, a alma quer agradar, a alma quer compartilhar. Isso é a natureza da alma. Qualquer outra coisa é ignorância, é ego falso, cobertura material. Tá bem? Então é isso, já está na hora. Se vocês tiverem alguma pergunta. Aqui no Instagram não tem. Não. Um pequeno comentário, Gurudeva. Essa situação que envolve uma má interpretação, né, por parte de Devayani, a história de Maharaj Ambarisha com Durvasa Muni poderia ser usado também nesse sentido de má interpretação, a forma como Durvasa Muni interpretou a quebra de jejum por parte de Maharaj Ambarisha? Ele não é que ele interpretou, ele tinha poder místico. E ele percebeu que Ambarisha Maharaj tinha quebrado o jejum. Então ele se sentiu ofendido, porque um kshatriya, né, quebrou a etiqueta diante de um brahmana como ele. Então não é que ele interpretou, ele percebeu. Né? E aí é mais ou menos o mesmo ego falso, mas a mesma coisa aqui da Devayani. Devayani viu a menina usando a roupa dela. Né? Só que ela não quis saber o porquê disso. Se foi de propósito, foi sem querer. Né? E o Durvasa Muni, ele não perguntou. Assim, ele não quis saber. Ele era meio assim, meio irritadão, né? Ele tinha essa natureza. Então, todo mundo tinha medo dele. Então, ele nem perguntou, nem quis saber. Talvez até mesmo se ele soubesse que ele tinha feito isso, no Bhagavata não descreve que ele entendia que ele quebrou o jejum, porque tinha que quebrar o jejum de Ekadasi, tudo. Mas muito provavelmente, se ele percebeu que ele tinha quebrado o jejum, né, provavelmente ele sabia. Mas tem pessoas que mesmo sabendo, não perdoam. Né? Às vezes são situações. Né? A gente vê também aqui no Bhagavata que essa situação também tinha sido arranjada, né? Arranjada porque você viu que a Devayani tinha sido amaldiçoada a casar com o Kshatriya. Então alguma coisa iria acontecer para que o casamento dela, né, assim, acontecesse com o Kshatriya. Né? Mas as pessoas escolhidas não são escolhidas por acaso. Né? Então, isso é o karma. Então, o que acontece? Você tem o seu karma, né? Você tem os efeitos das ações anteriores que você precisa resgatar, né? E aí os semideuses, sob a supervisão do Paramatma, vai criar situações com certas pessoas, em certos lugares, para que o que seja necessário acontecer, aconteça. Mas não é com qualquer pessoa. Aqui ela brigou com a samista, e não era qualquer um, porque a samista era irada, né? Era kshatriya, né? Então ela empurrou a menina e colocou no aço. Não foi, se tivesse sido arada, isso não ia acontecer, então não poderia ser com ela. Teria que ser com a samista ou com a Krishnakaya. Entendem? Entendem o que está acontecendo? Então, é assim que acontece. Porque não é que Krishna arbitrariamente escolhe alguém. É alguém que está envolvido, alguém que tem ali. Está todo mundo sendo testado. Inclusive você, Gustavo. Mas você pensa que não, né? Então, todo mundo é testado. Saber o nível de aprendizado. Todos nós, todos. O nosso amor vai ser testado. Eu amo você muito, Krishna. Você para mim é tudo na minha vida. Tá certo. Vamos ver. Vamos ver na prática. Falar é muito fácil. Vamos ver na prática. Aí Krishna cria situações. Né? Aí você vê que muitas vezes que não é exatamente isso. Né? Pois não, Prabhu. Aqui na Terra,
e especialmente na Kali Yuga é mais compreensível uma atitude assim temperamental das pessoas, até porque os sábios, né, na Charan, ele fala que Kali Yuga é uma era que deteriora as duas qualidades. Sim. Mas nos planos celestiais, onde a gente entende que os seres são muito mais avançados, muito mais conhecimento, você vê que antes dela falar da outra, ela cita, né? Então, porque a gente percebe esse comportamento assim, temperamental em muitas situações, né? Porque assim, como eles têm tanto conhecimento, não é raro também o conhecimento do perdão, da compreensão, da humildade, mas porque mesmo entre eles a gente vê comportamentos assim, mas não são mais elevados. Sim, são mais elevados, por ter mais conhecimento. Por tão pouco, mais. Até aqui a Krishnacharya perdoava, né? Mas assim, é o que eu vejo, sabe? Por isso que poderia ser perdoado entre eles que são tão elevados, né? Uma vez meu mestre espiritual falou que essas histórias todas, tudo, né? Um dos motivos de Vyasadeva escolher essas histórias é para também diminuir a ideia que é muito forte na Índia, né? De adoração aos semideuses. Né? Porque o refúgio último, né? Último e primeiro é Krishna. Mas Vyasadeva foi criticado seriamente por Narada Muni pelo fato de ele falar muito de atividades fruitivas, dos sacrifícios, dos rituais. Então, as pessoas, Narada Muni falou, olha, você está conduzindo as pessoas a cometer muitos erros, né? Porque você está induzindo as pessoas a adorar semideuses e tudo. E é um fato, você vai na Índia, todo mundo adora semideuses. Então o Bhagavatam, ele descreve essas histórias de Indra, de Brahma e tudo mais, também com o objetivo de assim, desestimular a adoração e o refúgio dessas pessoas, porque elas, apesar de serem, são representantes de Krishna, né? Então a gente nunca deve desrespeitar os semideuses e ficar achando que sou melhor do que eles, porque eu não faria isso, né? Mas é toda uma situação assim, bem específica, tá? Então tem também esses objetivos, tá? E fazer-nos compreender que mesmo num lugar de muito prazer, onde há muito conhecimento, o caráter pode ser, assim, não ser o ideal, porque isso é uma questão de caráter também. Ok? Obrigado, meu Deus. Então, Grataraja Srimad Bhagavatam Ki Jai.